Olá, está começando mais um programa Simplesmente Amigas e hoje o assunto é muito especial porque nós vamos falar sobre o propósito de Deus para a tua vida, uma missão que Deus tem para você. É mesmo, e o programa encerra com uma mensagem que reforça toda essa ideia de propósito. Não sai daí, o programa já está no ar. Quantas pessoas andam na Terra e não sabem seu propósito? Simplesmente existem, mas tem outras que têm a sua missão tão clara que dão a vida pela sua missão. Nós vamos conversar com uma pessoa hoje que ela já tem tão claro o seu propósito e participou da sua primeira missão. E a gente estava conversando aqui antes, a primeira de muitas, porque já está totalmente comprometido com isso e vai dar a sua vida com relação a isso. Nós vamos conversar com o Pedro Paulo Ferreira. Seja bem-vindo. Para mim, gente, tio Pepe, não consigo chamar de outra forma. Não tem problema. Né? Seja bem-vindo, tio Pepe. Obrigada por ter vindo, né? De ter dado o teu tempo também para estar aqui, né? Conversando um pouquinho conosco sobre a tua missão. E eu queria que você começasse falando, né? Porque a gente tem esse ministério dentro da igreja, que é chamado os Gideões Mirins, que é trabalhado com crianças, né? Da faixa de quantos anos? 7 a 12 anos. 7 a 12 anos. Isso. E o que é os Gideões Mirins? E você é um dos conselheiros dos Gideões Mirins. Isso. Então, os Gideões Mirins, ele é um ministério interdenominacional, né? Sem igreja. Sem igreja, sem placa de igrejas. Então, a gente trabalha com crianças de 7 a 12 anos, focando muito a questão do comprometimento com a oração, a intercessão, né? E um desafio missionário. Ou seja, desde criança, nessa faixa etária, as crianças elas aprendem muito rápido. Então, se ela cria o hábito de ser uma pessoa de oração, né, de interceder, de ser uma pessoa que goste de levar a palavra de Deus, como eles têm o desafio missionário mensal, né, então a gente crê que isso vai para toda a vida. Né? Então, esse ministério é muito focado, né, nessa questão da oração. Então é um exército de crianças intercessoras. A gente vê, assim, eu já tive a oportunidade de ver, até porque a minha enteada, a Duda, faz parte de Gideões Mirins, né? Para mim é uma honra ela estar ali, é um grande privilégio, assim, graças a Deus. E ela ama os Gideões Mirins, assim, faz a oraçãozinha dela diária, eu acho tão bonitinho. Mas, assim, de crianças que já mudaram a história das famílias, né? Tipo, vários aqui testemunhos, em Tubarão, né? Vários testemunhos a gente tem de crianças que entraram nos Gideões Mirins, onde com os pais não eram evangélicos, os pais não iam para a igreja, e as crianças começaram a ver que aquilo ali poderia ser o caminho para que os pais viessem. Né? E vários testemunhos de que a oração das crianças dentro de casa mudou a história da família. Né? Hoje a gente tem uma família que praticamente ela está dentro dos Gideões Mirins. Ela começou com uma criança de 6 anos que chamou o irmãozinho de 9, que conseguiram convencer a mãe de vir. Né? A mãe se converteu, a mãe é uma conselheira, né? O pai também está vindo para a igreja. Né? Então uma família transformada assim começou com as crianças. Né? Deus chamou a criança para ser a autoridade espiritual dentro da casa dela. Quantas crianças hoje os Gideões Mirins da igreja, da sede, a gente está em torno de 70 crianças. Né? A gente acabou de formar uma turma também do bairro da Área Verde, né? Ali formamos da Passagem, formamos mais 10 Gideões Mirins lá, já tem mais 20 inscritos para começarem. Né? Uma outra turma vai começar com mais 15 inscritos aqui, na Verdade que Liberta. Então a gente crê que até fim do ano a gente está com em torno de 100 crianças nesse ministério. Eles se encontram, vocês promovem encontros semanais e ensinam as crianças como orar, como ler a palavra, é isso, né? Basicamente os Gideões Mirins, antes de ele se tornar um Gideão Mirim, ele passa por um período de adaptação. Ele é um aspirante a Gideão Mirim, então ele passa por 4 lições. Ele aprende sobre a conversão, né? Ele aprende sobre a Bíblia,
a oração e o Espírito Santo. São 4 lições que eles passam, e aí depois dessas lições, com tudo aprendido certinho, ele se torna um Gideão Mirim. Então ele começa a praticar a oração, né? A gente começa a colocar várias questões, intercedendo pelas nações. Eles têm um passaporte de oração que cada mês eles oram por uma nação diferente, né? Então, como é um ministério infantil, os Gideões Mirins, o propósito dele é orar pelas crianças do mundo, né? Então, são crianças orando por outras crianças. Mas está ligado também a ter um bom comportamento na escola, em casa, com os pais, ter uma boa conduta. Isso. Nós temos a lei, temos três frases que a gente firma bem para eles, frisa bem. Toda semana a gente faz a formação. Então, a formação de exército, isso, né? Como um exército mesmo, né, de crianças. E eles têm a lei, o lema e a promessa do Gideão Mirim, né? A lei do Gideão Mirim, que é o Gideão Mirim é um intercessor pelas crianças do mundo, preparando a igreja para a volta de Jesus. Essa é a lei do Gideão Mirim. O lema é: escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Então, guardar a palavra de Deus, né? E a promessa do Gideão Mirim é: eu prometo fazer o máximo para ser um exemplo de Gideão Mirim. Então, essa última promessa, ela engloba tudo. Se ela quer ser um exemplo de Gideão Mirim, então ela é uma criança obediente, é uma criança que cumpre com todos os requisitos ali que os pais, né, pedem. Na escola é uma boa aluna, é uma criança que ajuda as outras, é uma criança... Os princípios já são incutidos desde pequena, né? Desde pequenas já é incutido nelas esse princípio, né? Agora, recentemente, tu participasse, depois de engajado já nesse ministério, de uma missão à África. Como é que foi essa experiência, Pepe? Nossa, foi demais, assim, muito gratificante, né? Eu nunca tinha tido essa experiência antes. Eu tinha sempre, queimava o meu coração quando se falava em missões. Eu tinha sempre essa certeza de que tinha alguma coisa a ver com o meu chamado, com o meu propósito. Não sabia como ainda, né? Mas hoje eu posso dizer que está confirmado, né? Assim, o que Deus quer fazer através da minha vida nesse ministério, né? A gente foi na África, eu tive o privilégio de ir no Congresso Internacional dos Gideões, lá na Igreja da Lagoinha, no ano passado. Em Belo Horizonte. Isso, lá em Belo Horizonte, em novembro. E eu recebi um convite da pastora Suzy, que é a fundadora do Ministério de Gideões Mirins, né? Então a pastora Suzy Vasconcelos me convidou para estar integrando essa equipe que iria para a África. A gente foi em 32 pessoas, a gente visitou 4 países da África. Eu quero que tu espere um pouquinho, porque a gente já terminou o primeiro bloco e a gente vai voltar então no segundo bloco contando toda essa experiência que foi estar na África, no Congo e Burundi, né? Para que a gente possa ampliar a nossa visão com relação a isso. Não sai daí, o programa Simplesmente Amigas, volta já. Hoje o programa fala sobre missões, né, sobre propósitos, sobre colocar em prática o propósito que você tem aqui na Terra. E nós recebemos para falar sobre isso o Pepe, né, que está também nos explicando como é que é o Ministério de Gideões Mirins e como trabalhar com as crianças e incutindo princípios bíblicos para que elas vivam, né? Essas crianças, elas nunca vão se esquecer desses princípios, né, Pepe? A Bíblia diz isso, né? É verdade, a gente... tem pesquisado e vários estudos comprovam que hoje na igreja em si, 70% das pessoas que hoje ocupam cargo de liderança na igreja, que toma frente nas questões da igreja, são crianças que foram discipuladas quando criança. É verdade, né? Eu já vi esse dado, é verdade. Então Qual muito... Qual porcentagem? Chega a 70% das pessoas que Os hoje... líderes de hoje foram discipulados lá atrás. Foram discipulados quando criança. Pode ser que uma criança hoje ela é discipulada enquanto criança, na juventude ela se afaste um pouco, mas ela volta e ela volta com uma força, com vigor. Porque quando é implantado isso, quando criança, não sai mais, né? É uma coisa que fica ali e a pessoa vai lembrar daquilo para a vida toda, né?
várias questões que aconteceu na nossa infância, a gente leva para a vida inteira. Eu me lembro de fatos da minha infância com 5, 6 anos de idade. É verdade. É verdade. Interessante, né? Nós estamos aqui falando das crianças e nesse mundo tão louco, né? Vale lembrar que tem remédio, né? É começar a trabalhar as crianças desde novinhas. Falando um pouquinho mais da tua ida para a África, né? A gente fala, né? Parece que está tão distante, né? Parece tão difícil. Tu imaginava isso? Tu imaginava? Quando chegou lá, é realmente como eu imaginava? Não. Quando a gente tem uma concepção formada, né? Uma visão assim de África, de como é, mas depois que você tá lá, quando você começa a conviver com as pessoas, ver a realidade, tudo que acontece, a gente vê que é muito distante daquilo que a gente imagina. É claro que tu estavas acompanhado de pessoas que já tinham uma certa experiência também com missões, né? Mas independente disso, é uma outra cultura, é um outro local, né? Longe da família, longe dos amigos. O que foi mais difícil chegando lá? Olha, para mim o mais difícil foi assim, porque eu integrei uma equipe que já estava sendo formada e eles tinham encontros semanais e mensais, então era uma equipe que já estava formada assim. E eu, como estava aqui em Tubarão, distante, eu cheguei 2 dias antes da viagem, integrei essa equipe. Então a minha comunicação com as pessoas da equipe, até eu me entrosar com a equipe, né, demorou um pouquinho. Né, teve assim um certo receio, porque é uma pessoa de fora, né, que chegou a integrar a equipe, eles não sabiam o que eu fazia, né, o que eu não fazia, né, como é que era a minha postura, então até acostumar com a equipe foi essa adaptação. Adaptação né? ali. Quantas pessoas foram? Ao total foram 33 pessoas. Nossa, né? uma equipe grande? Foi dividido em 3 equipes de 11 pessoas. A gente foi todos juntos, chegamos na África do Sul, em Joanesburgo. E Joanesburgo foi dividido em 3 equipes, né? Uma equipe de 11 pessoas foi para Moçambique, outra equipe de 11 pessoas foi para Kalemi, que é uma cidade no Congo, mas fica bem distante. Eles tiveram que viajar quase 24 horas num barco para chegar nessa cidade, né, Kalemi. E a minha equipe, ela foi para o país de Burundi, né? A gente foi para Bujumbura, no país de Burundi. Então a gente ficou uma semana em Burundi e aí a nossa equipe atravessou a fronteira e foi para uma outra cidade no Congo, chamada Uvira. Ficamos mais 2 dias em Uvira, fomos para outra cidade que se chamava Bukavu, também no Congo. E aí regressamos a Burundi para depois ir embora, chegar em Joanesburgo e vir para o Brasil. Então a nossa equipe visitou 3 países, enquanto as outras, né, visitaram 2 países. Vocês foram para treinar pessoas. Isso. Essa missão em si, não foi uma missão evangelística, como a maioria das missões que vão hoje para a África, ou uma missão humanitária de levar ajuda, alimento, roupas. Não, foi uma missão um pouco diferenciada. A gente foi para discipular, né? Essa equipe formada foi uma equipe de pessoas para discipular os líderes, as crianças, realmente na questão do ensino, né? Uhum. E vocês também levaram bastante material. Que foi também um desafio, né? Foi um desafio muito grande. Eu tive a nossa igreja, ela foi desafiada primeiro em mandar eu como missionário, né? Então o recurso financeiro, tudo isso foi bastante trabalhado nessa questão, né? E depois a gente foi desafiado a levar a doação dos bonés, que é esse bonezinho branco, né? E a levar foi distribuído. E foi distribuído para eles lá, levar 2.000 bonés desse aqui. Nossa. Então foi uma batalha também, né? Para conseguir essas doações, mas não foi só a nossa igreja, né? Lá também, quando eu cheguei lá e integrei a equipe, eu fiquei sabendo que dessas 33 pessoas, tinham 11 denominações diferentes. Então foi uma missão assim bem unida. Bem eclética, né? E bem unida. Na questão de ministérios, né? Uhum. A gente vê que tu estás, né, com uma roupa própria de Gideão, né? Que faz essa menção ao exército, né, como o exército de Deus mesmo, né, exército mirim, né, que fala. O que está escrito na tua camiseta? Essa aqui foi a camiseta que a gente levou para eles, né, a Toto Hideone.
que significa Gideões Mirins, em Swahili, que é a língua falada no Congo, né? Em Burundi é falado o idioma Kirundi. Kirundi. Só que lá eles têm como segunda língua oficial o inglês. Então muitos deles falam inglês e também francês. Né? São pessoas que falam 3 idiomas, 4 idiomas. Né? E aqui embaixo está escrito Ukweli, Ujasiri e Naupendo, que significa verdade, coragem e amor. Né? Na língua que é o deles. lema que é do Gideão. O grito de guerra dos Gideões Mirins. Né? Verdade, coragem e amor. Né? Bom, a gente está finalzinho do segundo bloco, né? Acho que nesse segundo bloco a gente conheceu um pouquinho melhor, mas ainda tem um pouquinho mais de bate-papo aqui com o PP. Ele vai contar um pouquinho mais de como foi essa viagem à África. Não sai daí. O programa está de volta e hoje nós estamos falando sobre missões, sobre viajar, sobre fazer a obra de Deus e cumprir o propósito também em outras nações. E o PP, tô falando da experiência dele, né? Tua experiência, né, PP, de ir para a África. Né? Parece tão inatingível muitas vezes, né? E tu realizasse realmente essa primeira viagem. Bom, tu estás com boné, a gente falou do teu uniforme, e esse boné ele foi distribuído assim como a camiseta, né? E aí, como que é a reação dessas crianças, dessas pessoas, quando elas recebem isso? Porque para nós parece tão cotidiano, né? Tão rotineiro já usar um boné, usar uma camiseta, mas para elas talvez tenha um outro valor, um outro significado. Como é que é isso para elas? Foi bem interessante, assim, porque a gente chegou lá, na primeira igreja que a gente foi ministrar, a gente tinha 2.000 bonés e 2.000 camisetas, a missão em si. Só que a gente teve que dividir isso em 3, porque foram 3 equipes, uma para Moçambique, uma para Calemi e outra para o Burundi. Então já ficou 600, né, e alguma coisa para cada uma, já dividiu ali. A nossa equipe, ela visitou várias igrejas, e aí a gente foi dividindo esses 600 e poucos. Que dificuldade, né? né? Na primeira igreja que a gente chegou para fazer um trabalho com as crianças, tinham 1.500 crianças na primeira igreja. Só na primeira? Só na primeira igreja. Né? E a gente viu tanto que a gente estava limitado na questão de material. A gente levou muita coisa, mas a necessidade também é grande lá. Muito maior, né? Só que o que acontece? Dessas 1.500, a gente sabe que nem todas estão ali inseridas dentro da igreja, mas vem... né, pelo chamativo, porque sabe que vai ter pessoas diferentes, né? Mas na questão do uniforme ficou bem claro para a gente que o que representava isso para eles, né? A gente passou uma semana numa igreja, a gente via as crianças sempre com a mesma roupa, a semana inteira, né? A gente chegava 3 dias depois, a gente via que aquelas roupinhas estavam sujas e tal. Só que quando chegava no domingo, no dia do culto, na igreja, todas as crianças tinham tomado banho, elas estavam limpinhas, com a melhor roupa. Todas as pessoas se vestiam da melhor maneira possível para estar na igreja, né? Quando a gente formou as primeiras crianças, os primeiros conselheiros, que a gente entregou o material, a gente viu o cuidado que eles têm com o material, né? E a importância que eles dão para isso. A pastora Suzy, ela estava conversando comigo, que ela teve há 2 anos atrás na África, nessa cidade onde a gente foi, e ela formou alguns conselheiros lá, há 2 anos atrás. E ela entregou também o bonezinho branco, né, a camisetinha branca, só que lá eles não tem asfalto, não tem, né, estrada. Onde a gente estava era tudo estrada de chão, então era muita poeira, sujeira para todo lado, era muita poeira mesmo. E 2 anos depois de ela ter entregado esse material, esse uniforme para esse conselheiro, ela chegou lá e o uniforme dele estava melhor do que a nossa roupa, ou seja, bem mais cuidado, conservado, a camisa estava branquinha, passadinha, intacta, o boné estava branquinho. Então 2 anos depois você voltar a um local, ver uma camiseta e um boné intactos, o cuidado, né? O valor que dá para... né? Ela conversando com ele, falando, mas como você conseguiu deixar? Aí ele falava, não, eu só colocava esse uniforme na hora que eu chegava aqui na igreja.
Ai, que lindo. Né? Ele vinha de casa sem uniforme, quando ele chegava na porta da igreja, ele trocava, né? Colocava a camisa e o boné, ministrava para as crianças durante aquelas 2 horas, 3 horas que ele estava com a criança. Na hora que ele saía, ele tirava, colocava dentro de um saquinho plástico e levava para casa. Que lindo, né? Então é realmente muito importante. Tudo aquilo que a gente levava para eles, eles recebiam com muito prazer, assim. A importância de tudo, assim, que a gente levou foi muito gratificante, assim. E as crianças recebiam bem, assim. Nossa, as crianças também, quando elas viam um boné, que iam receber, né, um boné, uma camiseta, ficavam muito ansiosas. Aí Deus trouxe uma estratégia para a pastora Suzy. Como a gente tinha poucas, não dava para dar uma para cada um, né? Como a gente fez? A gente formou os conselheiros, né? Explicou para eles que as crianças têm que passar por 4 lições primeiro para se tornar um Gideão Mirim. Ele tem que aprender sobre a conversão, tem que se converter, né? Entregar seu coração para Jesus. Ela tem que aprender sobre a Bíblia, sobre a oração, sobre o Espírito Santo. E só depois disso eles fariam a formatura e entregariam o uniforme para a criança. Então, realmente, só as crianças que permanecerem e que quiserem ficar no ministério que vão receber. Tu estava falando pra gente que vocês tiveram um resultado muito satisfatório da missão, né? Sim. Como é que foi isso? A gente foi tinha algumas metas, né? Tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente tem que colocar algumas metas. E a pastora Suzy, antes de a gente embarcar, ela fez uma reunião com a equipe e falou que a nossa meta seria formar 50 conselheiros de Gideões Mirins em todas as igrejas que a gente visitasse, né? E a gente teve a satisfação, assim, a surpresa de no final a gente pegar a lista e ver que a gente tinha formado 150 conselheiros. Que lindo. Né? O quanto isso vai se multiplicar, né? E a gente vê que é Deus querendo mesmo que a obra dele se multiplique cada vez mais rápido, né? Eu vejo tanto na questão de quando a gente foi, essa unidade da igreja, de 11 denominações integrarem uma missão, como lá a gente teve a surpresa de formar 4 conselheiros da Igreja Católica, né? Teve 3 conselheiros da Igreja Católica, eles estavam dentro da Assembleia de Deus, sendo ministrado o curso de conselheiros para ele, para os Gideões Mirins. Né? Isso foi uma questão muito forte assim, para a pastora Suzy, para a gente lá na equipe, muito emocionante. A gente vê que Deus estava quebrando todo o paradigma, todas as tradições, fronteiras. E unindo o povo, né, para o mesmo propósito. Né? Isso mesmo. E a gente vai falar só um pouquinho, antes da gente agradecer a tua presença, dessa questão de missão. Nós somos desafiados na igreja a ler esse livro, O Grande Doador, e estamos nessa campanha 40 dias de propósito. E eu peguei o dia do doador da missão, porque tem pessoas que, como a gente iniciou esse programa falando, que simplesmente existem e não sabem o porquê que estão aqui. Mas Deus nos criou com um propósito, né, tio Pepe? E fica muito claro a cada dia isso, né? E eu achei tão lindo isso que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o final dos tempos. O Senhor Jesus nos promete isso e nos dá uma ordenança. E eu achei lindo uma vez uma missionária, Sofia Miller, que ela largou tudo nos Estados Unidos e veio evangelizar alguns índios no Brasil. E depois de muitos anos evangelizando os índios no Brasil, ela retorna então aos Estados Unidos. E há uma grande comoção no seu retorno e todo mundo começa a perguntar como que você recebeu esse chamado, o que Deus falou contigo, como é que foi essa experiência para você largar tudo então e ir pregar numa parte tão remota do mundo. E ela falou, olha, nada aconteceu, eu simplesmente li a Bíblia e obedeci. Né? Deus nos chama a ler a Bíblia e obedecer, e o Senhor nos chama a ser um... Nós estamos aqui para completar a obra da redenção da humanidade iniciada por Jesus. Jesus veio para nos reconciliarmos com o Pai. Mas nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui para completar essa obra. E nós também fazemos esse programa com um único propósito: trazer informação, entretenimento, trazer um prazer para a tua vida. Mas no final a gente sempre traz uma mensagem do Senhor, porque a palavra de Deus não volta vazia, são sementes lançadas ao seu coração.
e nós estamos aqui para completar a obra que Jesus iniciou lá na cruz do Calvário, com a sua vinda e na cruz do Calvário entregando a sua vida. Nós queremos falar para você que você nasceu com um propósito. Deus tem um propósito na tua vida, uma missão. Você não nasceu simplesmente para existir. Você nasceu para fazer a diferença no mundo. Faça o bem enquanto você pode, faça o melhor no que você pode, sirva as pessoas o máximo que você pode, ame o máximo que você pode, abrace o máximo que você pode. Deus quer fazer de você um grande instrumento nas suas mãos para mudar a realidade de muitos, a começar na sua família. Que Deus te abençoe e você possa falar nessa hora, onde quer que você esteja, eis-me aqui. E só basta essa decisão, porque o resto o Senhor vai fazer. Deixa Ele fazer na tua vida. Que Deus te abençoe. Obrigada, Pepe, por ter vindo, né? E infelizmente os amigos, as amigas ficam por aqui, mas o amigo verdadeiro, Jesus Cristo, te acompanha todos os dias da tua vida e quer te ensinar o teu propósito para que você possa cumpri-lo. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus permitir. Just call my